Olá, pessoas! Como que vocês estão? Tudo bem? Então, olha aqui. Hoje nós vamos ter uma aula, a gente vai dar uma mesclada ali nos assuntos, não, um dos mais importantes, né? Alguns dos mais importantes. E aí, gente, eu trouxe para vocês um resuminho dentro dessa atividade, que é um resuminho da obra do Cotec e outra do Cefet, certinho? Porque eu sei que tem gente que vai fazer os dois, tem gente que vai fazer só um deles, tá? Mas a atividade é toda voltada para a interpretação dentro dos dois contextos, né, dos dois livros aí, mas trabalhando a questão de conteúdo, tá bom? Mas antes eu quero, até falando em conteúdo, eu quero passar um recadinho para quem ainda não preencheu. A Cláudia, né, ela colocou para vocês lá um formulário para vocês preencherem aí com relação às maiores dificuldades que vocês ainda têm com relação à língua portuguesa, né? Afinal, a gente está tendo um tempinho bem curto, né? Bem rápido, né? A gente está trabalhando, assim, realmente aquilo que é mais necessário aí para vocês. E isso varia de turma para turma, varia de uma pessoa para outra, não é? Então, é importante que vocês preencham aquele formulário ali para a gente, tá certo? Nós vamos mesclar, nós teremos agora no dia 26 o simulado de vocês, não é? Então, olha, são 4 horas de prova, são 30 questões de português e 30 de matemática, tá, gente? Para que isso? E eu volto a falar para a gente lembrar, né? Para que vocês treinem tanto fisicamente quanto mentalmente, para que no dia vocês não sejam surpreendidos, gente, porque essas provas desses concursos são muito diferentes das provas que a gente faz na escola, né? Existe uma série de regras que a gente precisa seguir, né? Senão a gente é eliminado ali mesmo, né? Então, nós vamos treinar no simulado, tá? Nós vamos trabalhar questões, já está até pronto já, né? Nós vamos trabalhar as questões nos moldes dos concursos, a gente, quando a gente fala dos concursos aqui, gente, a gente sabe o que vocês vão fazer aí, além do CETEC e Voltec, a gente sabe que vocês irão fazer também Santo Agostinho e outros aí, não é? Só que a gente tem como base os dois mais difíceis, né? Que é o Cefet e o Voltec, tá bom? Então, é importante que vocês participem desse simulado, para que vocês percebam como é estar ali por 4 horas sentado, pensando, né? Pensando e criando estratégias para ter o melhor resultado possível, ok? Então, sábado, gente, tragam aí garrafinha de água, tem que ser transparente, no dia da prova também não pode ser outra, tá? E tragam também um lápis, uma borracha, para que vocês façam os rascunhos de matemática, né? Principalmente, e uma ou duas canetas pretas, e elas precisam ser transparentes. Inclusive, aquele cubinho de tinta não pode ser amarelo, tá bom? Precisa ser transparente, tal como é lá no dia da prova que vocês irão fazer, tá? A gente quer que vocês cheguem lá e que vocês não sejam pegos de surpresa, tá? Porque essa surpresa pode dar uma ansiedade desnecessária. Então, aproveitem e façam aí. Nós vamos corrigir, né? Então, falando agora dentro de língua portuguesa, eu vou corrigir e vou juntar as dificuldades que eu percebi lá no simulado, vou juntar com as dificuldades que eu percebo em sala de aula e vou juntar lá com aquilo que vocês estão apontando para mim lá nesse formulário, tá bom? Tudo isso para quê, né? Eu acho que nós temos somente mais 4 aulas, né? Temos essa e mais 4 aulas. E nós temos esse primeiro simulado, temos um último simulado que é bem perto da prova, né? Então, nesse meio do caminho aí, o que eu quero? Eu quero fazer uma ou duas aulas, mas assim, aulas específicas de conteúdo, e para tirar dúvidas específicas de todo mundo, tá bom? Então, é importante que vocês me deem material aí, para eu saber com que eu preciso trabalhar, vou ter que trabalhar com vocês, tá bom? Quanto a isso, como vocês estão lá na escola, né? Sabendo que todo mundo tem que passar de ano para entrar lá em qualquer uma dessas escolas que vocês irão prestar aí concurso, não é? Então, como a gente está conversando muito aqui, eu imagino que vocês estejam se dedicando bastante, né? Já que vocês estão aqui também procurando, né, um desenvolvimento, fazendo essas aulas, então eu imagino que do outro lado, né, cada escola formal, vocês também estejam aí
se dedicando muito, tá bom? Então, não percam isso de vista nunca, né? Então, o concurso lá, e não percam de vista passar de ano, certinho? Pessoal, hoje eu trago para vocês, então, como eu disse, esses textos e as questões, elas estão comentadas, tá? Então, algumas vezes eu vou pedir para vocês uma participação, né? E aí eu gostaria que vocês participassem mesmo, porque somente assim eu saberei aí quem está com mais dificuldade. Vamos lá? Rei Daniel, prof, você pode me dar uma dica para fazer a redação? Ah, ok. Você vai fazer a redação aí no Santo Agostinho? Me responde, por favor. Já respondendo, né? Se você for fazer no Santo Agostinho, você sabe se lá é dissertativo argumentativo? De FMG? Aham, ok, tá? É, eu dou para você, eu acho que é melhor a gente fazer isso. Eu vou pedir a Cláudia para levantar quantas pessoas vão fazer redação, porque de repente eu preciso dar uma aula, talvez em separado, se ela autorizar, alguma coisa assim, de redação para quem vai fazer redação. Pode ser assim? Combinado? Porque aí a gente já se concentra naquilo ali que vocês precisam de redação, né? O conteúdo é muito diferente do que a gente fala aqui, vai falar aqui na nossa aula. Pode ser assim, Dani? Isso. Vamos entrar então com a aula de hoje, tá? Eu já trago ali o resumo, né? Vamos começar pelo Dom Casmurro. Quem não leu o livro ainda vai ter um resuminho ali, né? Logicamente, um resumo do resumo do resumo, né? Mas vai ter uma noção ali do que se trata o livro, tá? Então, não se preocupe. Ah, Rose, eu não vou fazer Cefet, não vou fazer Ecotec. Não se preocupem, tá? Porque as questões eu estou usando as obras, mas as questões, elas são questões de conteúdo ali utilizando as obras, tá? Que é o que vocês irão encontrar aí nessas provas de vocês. Então, eu vou deixar o Marcos vai rolando a página aí, não vou ler dessa vez, não. Leiam, por favor, com bastante atenção, e ele vai rolando a página para vocês, aí a gente já vai chegar nas atividades. Todos conseguiram ler? Se não tiver lido, eu já te falo, Daniel. Se não tiver lido, pode falar aí que a gente coloca de novo, tá? Quem não leu, pode mencionar isso aí no chat. Só quem não conseguiu. Eu não consegui. A internet caiu, ficou lento, travou. Cheguei atrasado.
Tá certo, acho que foi todo mundo, né? Daniel, o simulado vai conter ali 30 questões de cada uma das duas disciplinas, tá bom? Eu imagino que no outro simulado a outra disciplina vai entrar também, tá bom? Vai lá, Gabi. Vai ler, por favor. Então, nós estamos aumentando o nível de dificuldade aos poucos, tá? A prova do simulado vai ser um pouco mais difícil, do que as questões que nós estamos vendo aqui, mas ainda não vai ser igual, né? O grau de dificuldade ainda não vai ser igual ao último simulado que nós teremos, não, tá bom? Porque a intenção é que vocês aprendam passo a passo, para que vocês entendam o processo, tá? Poxa, mas você está dando muito fácil? Não. Eu estou dando exatamente o que é. Mas até eu comentei com a turma o seguinte: é como se eu estivesse adaptando uma prova ou umas atividades para vocês, com um texto, né? Um enunciado de questões, né? Um enunciado um pouco menor, né? Com as escolhas ali, né? Com as opções também, com orações menores, tá bom? Mas o conteúdo é esse mesmo, tá? Lá vocês vão encontrar um pouco mais extenso. Eu falo com relação a texto, eles vão explorar bastante, né? Vão colocar textos muito grandes para vocês. E isso eu vou deixar para o final, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ler a questão, né? Pode pôr a primeira. Essa primeira eu já até marquei em vermelhinho, gente. Não são todas que estão marcadas assim, não. Então, marquei porque eu já vou explicar alguma coisa ali, aproveitando esses marcadinhos de vermelho aí. Assinale, com base, né, no texto, assinale a alternativa que representa o uso correto da frase. Então, vamos lá. Capitu demonstrou a Bento uma forte personalidade desde cedo, né? Então, vamos pensar, o Bento, né? O Bento é um substantivo masculino, né? Então, ali, a gente já pode descartar, porque, ó, Capitu demonstrou a Bento, né? A gente poderia falar assim, ao Bento, né? Demonstrou ao Bento uma forte personalidade desde cedo. A dúvida que atormentava Bento era em relação à fidelidade de Capitu. Bento Santiago estava à procura de respostas sobre Capitu. Dom Casmurro jamais voltou a ver Capitu desde a separação. Até o último está marcadinho ali, né? O haver. Vamos lembrar que a gente não usa crase antes do ver, tá? A opção correta, gente, é a opção B, né? Vamos olhar lá o que que é. Pode mostrar, por favor. Porque fidelidade, gente, é um substantivo feminino, né? E ele requer um artigo ali, tá? Ele requer uma preposição, né? A com o artigo a, que é da fidelidade. Como a gente não põe, né? Vai pôr um a e outro a, a gente usa a crase, né? O sinal grave, acentuando que ali nós temos o a do artigo e o a da preposição, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho disso aí mais para frente. No trecho, Bentinho foi criado com Capitu
menina de olhos de cigana dissimulada. Qual é a função do conectivo de, né? Então, vamos lá. Alguém consegue ler para mim as opções de vocês aí e me falem aí, me dê uma opção. Quem está gostando mais de falar hoje é o João, é a Gabi, é o Daniel, né? Me falem aí. Qual a opção de vocês? E por que vocês acham, né? Fala assim, olha, eu acho que a opção é A, por isso. D, Vivian D, Eric D. Tá, todo mundo foi D? Vamos lá, pode colocar, por favor. Isso mesmo, tá? Ele está especificando o tipo de óleos de Capitu, né? Óleos de cigana dissimulada, né? Caracterizados como de cigana dissimulada. Isso aí, certinho. O termo Dom Casmurro pode ser classificado em termos de classe de palavras como adjetivo, substantivo próprio, comum ou pronome. Então, vamos lá, tá? Vocês têm esse dom antes aí, esse dom pode dificultar, né? Complicar um pouquinho mais, mas aí pensem a respeito, tá? Me fala aí. Próprio, bem, substantivo próprio. Ok, tá bom? Porque ele passa, o Bentinho, com o tempo, né? Ele passa a ser conhecido como Dom Casmurro. Isso mesmo. Tá? Em relação à pontuação, o período Bento, com ciúmes, começou a observar todos os gestos de Capitu. Está corretamente pontuado por quê? Vamos lá, 4 opções. Então, nós temos uma opção certa. Eita, João, eita, eita mesmo. Lascou, né? Deu não, é. Opção lá. Uhum. Ok. Pois é. Vamos pensar, né? Isso, olha, vamos pensar. As vírgulas separam adjuntas verbial longo. Não. As vírgulas separam o sujeito do predicado. Deixa eu ver. Não. As vírgulas separam um vocativo. Você sabe o que é vocativo? Vocativo vem da própria, como se fosse assim, aquilo que você chama. Então, vamos pensar, quando a gente vai escrever lá, bom dia, fulano, bom dia, João. A gente tem que falar bom dia, vírgula, João, né? Então, a gente precisa separar o vocativo, né, nas orações, certo? E ali, nós não estamos vendo isso, assim, né? O Bento não está chamando a nada, né? É uma oração, né? Eles pegaram, inclusive, um trecho ali de um meio de uma oração, né? E eles colocaram ali. Então, vamos pensar. Elas não separam o vocativo, não, né? Porque até entre vírgulas, né? As vírgulas separam um aposto explicativo. Então, isso é legal de vocês saberem, né? Que é uma dica boa para vocês. Todas as vezes que você estiver escrevendo algo e que houver necessidade de explicar o que está sendo escrito para que a pessoa, para que o leitor entenda melhor, a gente precisa colocar isso entre vírgulas, né? Vocês estão muito acostumados, né? Assim, a gente vê isso toda hora, usado como parênteses, né? Então, a gente vê, a professora coloca lá e coloca um parênteses explicando aquilo, né? A gente mesmo usa muitos parênteses para explicar algo, né? Então, ali seria como se fossem os parênteses. Então, elas estão ali explicando algo, tá? Então, as vírgulas separam um aposto. Então, vamos lá.
Entenderam essa aí que eles estavam com dificuldade? Vocês podem ver que durante o texto, né, que vocês leram, esse foi um recurso muito usado, tá? E é realmente um recurso usado, né, nos textos aí que vocês lerão daí para frente. Às vezes a gente lê e a gente nem percebe, né, que a gente está recebendo ali uma explicação de algo que já foi dito, né? A gente vai lendo e não percebe. Mas daqui para frente vocês começarão a notar isso aí, tá? Então, vamos lá. No gênero textual romance, como em Dom Casmurro, é comum encontrar. Vamos falar? Qual a letra aí? Gabriele, letra B. Será, gente? Daniel, será que é a letra B? Pensa um pouquinho aí. Vamos lá, vamos pensar. Não, ele, nada. Era? Sim. Então, vamos lá. Isso é importante que vocês saibam, cai bastante, tá bom? Lembra ali, acho que umas 2 aulas para trás, nós falamos bastante de como é o gênero romance, nós falamos do detalhamento, né, das cenas, porque a intenção do romance é que o leitor sinta-se dentro da cena, né? Então, ele precisa sentir lá a brisa, né, o calorzinho do sol, a chuva, Isso daí é errado, tá? flores. Então, por aí você já pensa, um romance é bem detalhado, né? Então, é uma narração bem descritiva, né? Então, descritivo, detalhado, né? Por aí vocês já vão pensar. E precisa ter personagem, não precisa? Lembra que eu comentei com vocês? Que é como uma novela, né? Que tem vários núcleos, né? Então, vocês têm, sempre tem um protagonista, tem um antagonista, né? Tem sempre igual a gente assiste novela, que tem turma da cozinha, a turma que sai dos jovens, tem a turma que conversa na sala, sempre estão reunidos na sala, não é? É a mesma coisa. Então, não existe um romance sem personagens, tá bom? Ele precisa ter personagens, porque é um romance, né? Então, precisa de ter história, as histórias precisam ser contadas ali, né? Então, não tem como, se não fosse personagem, ele vai estar narrando somente algo, né? Alguma coisa, né? Não vai ter um enredo ali, um romance, uma novela, tá? Exposição técnica de argumentos. Também nós não temos, né? Porque não é a intenção do romance uma exposição técnica de argumentos. Estrutura fixa e limitada, também não, né? Porque fixa e limitada, a gente pode pensar mais nos artigos, né? Artigos não, o científico também, mas os artigos mesmo que a gente lê em revistas, o editor fala assim, olha, eu preciso de um artigo que caiba em 30 linhas, precisa caber nesse pedacinho aqui desse jornal. Aí a pessoa tem toda uma estrutura fixa, né? Ele vai ter que imaginar quantos parágrafos, ele vai precisar construir, ele vai precisar imaginar, né? Escrever imaginando a quantidade de linhas, né? Então, nós não temos isso, né? Tanto que a gente vê romances aí com 180 páginas, a gente vê romances com 350, tá? Então, não existe, né? Um romance, a partir do momento que ele é idealizado pelo seu criador, ele vai longe, né? A gente, quando nós estamos escrevendo um livro, sim, a gente tem, né? O autor, ele sempre tem uma estrutura a seguir, né? A gente já sabe, por exemplo, um romance, o ideal de um romance é que ele tenha 15 capítulos, vamos pensar assim. Aí o autor coloca lá, né? Capítulo 1 ele vai falar disso, 2 disso, tarará. Como que ele vai abordar? Ele tem mais ou menos isso, tá? Mas ele é livre para fazer, né? Como ele quiser, do tamanho que ele quiser, a abordagem que ele quiser, tá bom? Então, seria diálogos intercalados por narrativas descritivas. Letra B. No trecho, Capitu era de uma astúcia fora do comum. A palavra astúcia é classificada como. Uhum. Uhum. Então, vamos pensar aqui, ó. Capitu era de uma astúcia fora do comum.
Se nós estivéssemos falando, né? Vamos pensar, o adjetivo, né? Vamos pensar na forma simples, né? Ele qualifica, não é? O substantivo. E aí, a gente pensando mais simples ainda, a gente já aprende lá no terceiro ano, que é a qualidade, né? Então, a boneca é bonita, a boneca é grande, o carrinho é legal, não é? Então, isso seria um adjetivo. Para ser um adjetivo aí nesse trecho, teria que estar escrito assim: Capitu era astuta, tá? Então, se a gente tivesse falado era astuta, nós estaríamos falando de um adjetivo, tá bom? Não sendo adjetivo, qual seria a outra opção que vocês conseguem achar aí? Daniel respondeu. C, né, Dani? Isso aí. Vamos ver lá se é isso mesmo? Isso. Astúcia é um substantivo comum, abstrato, que designa uma qualidade. Isso aí. A alternativa é que o conectivo pois está sendo usado com valor conclusivo, né? Vamos lembrar lá o que são os conectivos? Os conectivos são aquelas palavras que dão sentido às frases e às orações, né? Então, elas ligam também orações, uma oração à outra, mesmo que você tenha, eu fiz uma oração, deu um ponto final. Você tem que iniciar com um conectivo até para você dar sequência naquela sua ideia, naquela sua teoria anterior, aquilo que você está escrevendo, tá? Então, esse é o conectivo. Então, vamos lá. Está sendo usado com valor conclusivo em qual alternativa ali? Depois vocês olham a tabelinha, se vocês não tiverem, eu vou colocar também. Isso é muito fácil de achar na internet. Existe uma tabela, você coloca lá, tabela de conectivos. Você vai ver uma quantidade enorme lá de conectivos que existem, tá? E nessa tabela, do ladinho, assim, vai explicar em que situação eles são usados. A gente, é muito, tá? Então, eu falo com vocês assim, não vão decorar aquilo tudo, tá? Não preocupem em decorar tudo. Vocês vão preocupar em lembrar um de cada. Em que situação? Um conectivo de cada uma daquelas situações que estão lá. Não vão se preocupar nesse momento em decorar todos, não. Obviamente, né, gente? Tendo tempo para estudar, vocês vão estudar, né, e vão saber, ok? Porque isso vai ser cobrado. Mas é muita coisa, tá bom? Então, é algo que a gente vem aprendendo desde o quarto ano, né? Então, são 5 anos aprendendo, né? Com relação aos termos conectivos, né? Então, é uma coisa que em 2 semanas a gente vai decorar tudo, não, tá bom? Mas vamos lá. Com base no que vocês já sabem, vejam aí qual opção. Responderam aí, né? C, B, C. Vamos ver lá qual que é. D, né? Ó. Bentinho não perdoou Capitu, pois suas desconfianças não cessaram, né? Então, ele tem um valor conclusivo, né? Então, ele conclui que o Bentinho não perdoou. Não perdoou, por quê? Porque as suas desconfianças não cessaram, tá? É isso aí. Vamos lá. Quando vocês estiverem fazendo, tiverem dúvidas, façam essas trocas que de vez em quando eu faço com vocês aqui. Troque uma palavra pela outra, porque às vezes fica mais fácil de entender o objetivo daquela pergunta ou o objetivo daquela palavra, tá? Então, façam essas troquinhas aí. Na frase, Dom Casmurro narra sua história com profunda melancolia e ironia. A palavra com estabelece uma relação de. Então, é um conectivo também, tá? Vamos ver. C, beleza, vamos ver lá? Beleza, tá? Com estabelece uma relação de modo. E aí é importante lembrar, gente, porque o com na tabelinha, além dessa opção que a gente tem aí, né? Ele tem a opção de companhia, tá? Que a gente precisa prestar bastante atenção, que é o que é mais comumente usado aí, né? Então, vamos pensar. Eu vou ao parque com a Ana.
tá? Então, nesse caso, eu vou ao parque com a Ana, seria companhia, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Lá. É, lá no período, Capitu, porém, sempre negou qualquer traição. Utiliza a conjunção porém com a função de. De a explicação, de condição, posição. Quem que respondeu dele? Eric. Não. João. Oi, João. Por que você acha que é oposição? Errei. Errou. Não é de, não? Daniel falou que eu errei. Ah, sim. Agora o João falou de, né? Por que você acha que é de, João? Você foi o único que falou de. Gabriela falou também agora, Gabriela. Então, vamos lá. Vamos olhar a resposta ali, ó. Isso aí, tá? Porque ele não está explicando, né? Ele não está dando uma condição. A gente está fazendo ali, ó. A Capitu, porém, negou qualquer traição. Ou seja, ali há uma oposição, né? A Capitu, embora, a gente pode pensar assim, embora a Capitu negue qualquer traição, né? Então, a gente vai estar nessa oposição. Não é uma condição, não está explicando, é isso. Também não é uma concessão. É meio difícil explicar, de memória. Ah, ótimo, ó, guarda essa memória. Isso aí. Vamos lá. Nós vamos entrar agora no texto de Úrsula. Né? Se tiver tempo ainda, um pouquinho, eu falo sobre a redação, tá? Tá vendo que vocês estão engajados aí, estão indo bem? Se tiver um tempinho, a gente fala um pouco. Isso, vamos ler, tá, gente? Então, vamos lá, né? Fala aí, de Crase também, né? Úrsula ansiava a libertação de Túlio e Suzana. Está perguntando qual que é a opção correta, né? Então, a Úrsula ansiava a libertação de Túlio e Suzana. Pensando aí na letra A, a gente vai observar o seguinte: ansiava a libertação, né? Então, a gente poderia falar pela libertação, né? A gente poderia usar outra palavra. Não usaríamos o ali, tá? O ali ele está mal colocado, tá bom? Então, a gente já pode descartar isso. Tancredo foi levado à casa de Úrsula após o acidente. Quando, gente, casa,
refere-se a um lar de alguém, a gente não vai usar o a crasiar. Se você estiver falando assim, ele vai à casa, tá? Ele não falou casa nenhuma, tá? Então, ele falou, ele vai à casa. Ok, você vai usar a casa. Mas ali ele está especificando que é a casa da Úrsula, ou seja, onde ela mora, tá? Então, nós não vamos usar. A vida da protagonista se revelou cheia de sofrimentos à medida que o tempo passava. O sofrimento de Túlio era semelhante à de outros escravos. Vamos pensar ali, né, que o sofrimento de Túlio era semelhante, né, a gente já tá, quando ele fala o ali, ó, ele está se referindo ao sofrimento, né? Sofrimento é um substantivo masculino, extrato masculino, né? Então, nós nem usaríamos o a ali, nós usaríamos mesmo o ao, que é a conjugação do a com o o, com o artigo o, tá bom? E aí a letra C, que é a letra correta, ela está falando, né? A vida da protagonista se revelou cheia de sofrimentos à medida que o tempo passava. Então, quando a gente vai falar, se referindo a alguma coisa, que uma coisa é tal como outra, né? Ou então uma coisa é feita aos moldes de uma outra coisa, sorvete à italiana, tá? Então, seja feito a moda italiana. Então, sempre que você conseguir inserir uma moda ali no meio, você pode colocar, considerar que é uma crase, tá? É, deu para entender isso? Tranquilo? Em Torquato, o vilão da história, queria dominar Úrsula a qualquer custo. E aí eu tô lembrando, gente, o romance, gente, eu falei, né, dos enredos, né, dos personagens que são necessários, sempre há um sofrimento, tá? Sempre a mocinha sofre, 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 ou o rapazinho, né? O protagonista sofre, 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 para depois tudo dar certo no final, tá? Então, sempre vai ter um vilão, que é o antagonista, tá? Sempre tem um vilão, e sempre tem todo esse enredo que, que se preocupa muito em atrasar a vida daqueles dois ali, dos dois personagens que estão vivendo aquela história, tá? Vamos lá. A qualquer custo, o termo a expressa, quem quer falar aí? Finalidade, consequência, modo, tempo. Sei, bem, CBB? sei, abrir, bem, não, Então, vamos lá. Ô, Vivian, por que você acha que é a letra C? Não tem ninguém de ler. Pois é, ó. A gente tem que ajudar uns, né? Acaba fazendo fora para outros. Mas aqui, ó, tem muita coisa. Viu? Pode ver que tem muita coisa. Os detalhes, vocês vão precisar da prova. Então, vamos lá. Ô, Vivian, por que você acha que é a letra C? Desculpa, viu, Vivian? Dei um spoiler para você, desculpa. Porque antes do termo, Vamos ver lá a resposta aqui por embaixo, causa que é o aqui do detalhe. A, antes do A, você já tá me escutando? Letra C, tá ali. O A é usado com função de módulo, né? Expressando como Torquato queria dominar Úrsula, ou seja, a qualquer custo. Isso aí, certinho. Dúvidas nesse aí, pessoal? Vamos lá. No trecho, Úrsula, ao ouvir a história de Túlio, sentiu-se profundamente comovida. O termo ao pode ser classificado como. Falei disso há duas questões aí para trás. Ver, entender, ler. O que você acha que é D, Dani?
Não, pedir para explicar, que a gente não sabe, né? A gente sabe usar, mas não sabe explicar, não. Então, vamos lá. Pode ver a resposta. Letra B, a vida, né? Respondeu B também. É a contração da preposição a com o artigo definido o. Nesse caso ali, usado para introduzir uma ação simultânea, que é o ouvir. Pois isso, na sua opinião, está substituindo o verbo. Deixa eu ver. Volta lá para mim, por favor. Para ver o que ele acha disso. É, o trecho usa ao ouvir a história de tudo. Uhum. Não tem como substituir, não, Dani, porque assim, olha, se você tira o verbo ali, o que ficaria, né? No trecho, Úrsula, ao, a história de tudo, né? Não tem como substituir, não. Minha opinião, substituir o verbo. Não tem como ser subordinada. Isso. Tá? Então, é a letra B mesmo, viu? No período Tancredo e Úrsula, por fim, não puderam viver juntos. Ixi, ai, vida, de novo, ó. Apesar de seu amor, a função da conjunção, apesar de, ela é qual, causal? É, acho que a Lívia respondeu a letra D, condicional. Vamos ver lá? Olha aí, ó. Letra C, que é concessivo, a conjunção, apesar de, tem valor concessivo, indicando uma oposição entre o amor do casal e o fato de não viverem juntos, né? Então, é como se fosse, olha, eu comi muito, apesar de não gostar daquele prato, tá? Então, essa condição é uma concessão mesmo, né? Que é uma oposição. Na frase, Susana e Túlio foram símbolos da resistência escrava no romance. A palavra resistência pode ser classificada como. Vamos lá. Esse é fácil, hein? Vocês já fizeram um parecido aí. Daniel, Ah, tá. no caso anterior. Anterior? Toda vez que você pensar numa questão de uma oposição, Dani, você vai pensar que ela é concessiva, tá? Então, você pode colocar dessa forma mesmo, porque olha o que você vê. Tancredo e Úrsula, é essa a questão que ele quer, né? Uhum. Tancredo e Úrsula, por fim, ou seja, apesar de tudo, né, no final das contas, depois de tanto sofrimento, não puderam viver juntos, né? Apesar do amor que eles tinham, né? Então, quando você fala em concessão, você fala de oposição, tá? Ali poderia estar escrito oposição, tá? Em vez de concessiva, ok? Pode ser concessão ou oposição. Então, vamos lá, essa aí na 5. Na frase símbolo de existência. Esse é tranquilinho, hein? Que seria causal. Causal é a causa. O que que causou a separação deles? Né? Ele está aplicado como se fosse uma causa deles não ficarem juntos. Não foi o caso ali. Tá bom? Eles não ficaram juntos, porque aí eu não vou contar mais, né? Senão a Bíblia acaba comigo. Eles não ficaram juntos por uma série de questões aí, eles não ficaram juntos. Não está ali como motivo de causa. É porque você está colocando casual, né? Você está confundindo um pouquinho. É causal, que vem de causa. Bom, ainda está com dúvidas? É causal, tá? Causal. Beleza. Então, o 5 aí, qual que é a opção? C? Quem mais acha que é C? C, vamos lá. Resistência, substantivo abstrato, que designa ação ou qualidade de resistir. Isso mesmo. Tá?
Assinale a alternativa em que o uso da pontuação está correto. Então, nós temos três erradas e uma certa. Vamos lá, hein? Me fale aí qual está certo. Ah, vamos ver. Então, eu li foi aí, né? Tancredo, por outro lado, sofreu muito com a perda de Úrsula. Não sei, vamos pensar. É a letra A mesmo. Ó, vamos pensar, pegar a letra B. A letra A, a gente já sabe que ela está ali, né, isolando uma locução por outro lado, e aí a gente vai pensar também que é uma explicação, né? O Tancredo, né, por outro lado, sofreu muito com a perda de Úrsula, tá? Então a gente está meio que explicando. A letra B, Úrsula amava Tancredo, né? Não é o caso de a gente colocar um ponto e vírgula ali. O ponto e vírgula, gente, a gente vai usar, na maioria dos casos, quando a gente está separando itens. Então, vamos pensar, sabe quando você pode escrever tanto os itens aqui, ó, né? Você escreve uma palavra e você coloca um item aqui, outro item aqui, outro item aqui, outro item aqui, tá? A outra opção é você pegar esses mesmos itens aqui e colocar tralalala, tralalala, tá? Toda vez que você puder transformar uma listagem assim, elencada dessa forma, ou assim, escrita, um ao lado do outro, você usa o ponto e vírgula, tá? É o mais comumente usado, né? A gente aprende assim, que a vírgula a gente dá uma pausa, o ponto e vírgula a gente dá uma pausa maior, tá? Não é que é errado, existem casos sim, no meio da oração a gente pode ter um ponto e vírgula assim, mas não é comum, não é comum de ser usado, tá? Normalmente as pessoas que escrevem optam por usar de outros recursos, né? Além do que, nós temos um mas ali. Todas as vezes que a gente tem um mas, o ponto que vem antes dele, obrigatoriamente, sempre é a vírgula, tá? Não existe um mas sem a companhia, sem estar de mãozinha dada lá com uma vírgula, tá bom? Que vem antes. Túlio e Susana eram, em verdade, escravos fugidos, né? Então, só de falar, ó, eu falei, Túlio e Susana eram, em verdade, dei uma pausa, né? Escravos fugidos, né? Então, deveria ter vírgula ali, no em verdade. Torquato queria, acima de tudo, vírgula, dominar a vontade de Úrsula. Vamos lá. O gênero textual da obra Úrsula pode ser classificado como, olha, falamos bastante, hein? Romance, né, gente? Sem sombra de dúvida, né? É, a fábula é aquilo que a gente comentou nas outras aulas, né? De terem animais ali fazendo papéis de seres humanos, né? Como a tartaruga e a lebre, né? A cigarra. Então, a gente tem aquelas histórias que nós aprendemos lá na infância, tá bom? E elas são fábulas. Poema é o próprio nome, né, já fala, né? A crônica, quando a gente escreve sobre algo, né? A gente disserta sobre algo, tá bom? Romance é esse, tem personagens, né? Você tem enredo, você tem um protagonista e um antagonista, você tem toda uma história, um sofrimento por trás, então é um romance. Que é Não era Fernando, não. alguns casos que me dão Daniel perguntando, não era Fernando, não? o que a gente. O nome? Ah, pode ser Pedro. Pode ser que eu estou com. Eles fizeram umas atualizações, né? Pode ser que eu esteja lendo, tá Que aí. era o irmão de Luísa. Eu saiba, eu estou lá. Pode ser que eu estou com o nome do antigo nessa questão, cara. Pode ser isso. Isso aí, acaba de ler e me conta. Então, vamos lá. No trecho, Úrsula tentou se opor à vontade de Torquato, mas suas forças eram insuficientes. A palavra mas vai expressar. Então, vamos lá. O que vocês acham que é o mas ali?
Adição, alternância, oposição, explicação. Vamos lá? Vamos ver? Acho que vai dar um tempinho de falar sobre a redação. Pelo menos um pouquinho, para entrar no assunto, não por conta da outra turma, tá? Mas é uma conjunção adversativa estabelecendo uma relação de oposição entre as duas orações, tá? E aí eu quero lembrar vocês, gente, que o mas e o mais são diferentes, são palavras diferentes, com objetivos e significados diferentes, tá? E aí no mundo, né, de vocês, jovens, né, eu vejo que vocês usam mais, né, não estou generalizando nem do plano de vocês, tá bom? Mas grande parte dos jovens usa aí o mais para qualquer das situações. Então, vamos lembrar disso para quem vai escrever redação, tá bom? E Úrsula desejava a liberdade para Túlio e Suzana. O termo para, ele vai indicar o quê? O que é isso, meu Deus, Érica? É porque ele de você depois dele. Tá certo. Tá engajado, animado, né? Os dedinhos estão aí animados. Tá bom, isso aí. Eu ia acertar e troquei. Então, vamos lá, vamos ver já o Ela resultado. respondeu você. Vamos lá, vamos ver. Letra A preposição para tem valor de finalidade, indicando o objetivo do desejo de Úrsula. Só um pouquinho para eu ler, para explicar para eles. Em Úrsula desejava a liberdade para Túlio e Suzana, né? Então, para Túlio, ou seja, a finalidade é para Túlio e Suzana, é uma finalidade. Não é uma consequência, não é um resultado final, tá? Não é a causa, não é uma condição também não. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre a redação, tá? Que vocês já podem ir treinando. Depois vocês vejam lá se é dissertativa ou argumentativa. Na maioria das vezes tá? Por que é um texto dissertativo ou argumentativo, gente? Um texto dissertativo ou argumentativo é quando você fala, você começa, eles te dão um tema, você vai falar sobre aquele tema, você disserta, você escreve sobre aquele tema. E aí, ao final, obrigatoriamente, você precisa inserir no seu texto, lá na conclusão, né? Conclusão, você precisa inserir a sua opinião, tá? Mas não é só opinião, não. Você tem que inserir a sua opinião, mas você que tem que dar uma solução para esse problema que você colocou. Então, toda vez que é um texto dissertativo argumentativo, eles esperam que você crie um problema, uma problemática, né? Então, vamos pensar, vamos escolher um tema aqui agora, vamos pensar. O analfabetismo no Brasil, né? Eles dão um tema lá. O que eles querem que você faça sobre isso? Que você descreva, primeiramente, o analfabetismo no Brasil. Nossa, me ajudei. Mas, Alfabetismo. esse aqui? Isso. Betismo. Nossa, gente, de vez em quando o meu cérebro não funciona, não. Analfabetismo, tá? Então, eles querem que você crie aqui que você escreva sobre o analfabetismo no Brasil e que você crie uma problemática. E ao criar essa problemática, você traga ali citações que podem ser livros, filmes, séries, frases de pessoas conhecidas, né? De autores, de filósofos, de doutores, tá? Tragam frases nessas citações que vão te ajudar a desenvolver sobre a problemática, tá? Então, necessariamente tem que ter. A depender da quantidade de linhas, né, que eles pedem na hora da redação, então vamos pensar. Ó, vou pensar aqui, vou fazer um quadrado aqui, ó. Isso que é muito importante, tá? Olha aqui, eles dão um limite, a folha vai vir com uma margem. Você tem que lembrar de deixar
uns 2 centímetros aqui de parágrafo, começar a escrever por aqui, tem que lembrar disso. E você não pode ultrapassar nenhuma perninha daqui. Você tem que escrever dentro da margem proposta. E aí a linha de baixo, ela tem que vir claramente encostada aqui, demonstrando que você sabe que é necessário fazer um parágrafo. Aí não adianta você fazer um parágrafo assim, ó, de meio centímetro, e continuar escrevendo aqui embaixo. Vocês acham que o redator vai ficar dentro tempo de contar? Não, acho que ele fez. Não, acho que ele não fez. Corretor, né? Não, acho que ele fez um parágrafo. Acho que não fez um parágrafo. Acho que ele fez. Não. Então, ele tem que abrir a redação e ele tem que ver claramente isso aqui. Ó. Quando o corretor pega uma redação para corrigir, ele faz assim mesmo. Ele pega um papel e ele já olha ali. Saiu para cá, então, ó, terminou muito antes, né? Agora aqui, ó, tá vendo? Você tem que terminar aqui, ó. Terminar muito antes também não pode. Ele já olha isso. Ele já vai olhar se você saiu um pouquinho. Ele já vai olhar se você deu distância no parágrafo. Ele vai olhar como que está já a sua distribuição de parágrafos. Por quê? Obrigatoriamente, né, você precisa ter a conclusão, o desenvolvimento, desculpa, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se você tem lá 30 linhas, eles te falam 30 linhas para fazer. Você vai fazer um parágrafo, né, de introdução, você vai fazer 2 parágrafos aqui, ó, de desenvolvimento, tá? E você vai fazer um parágrafo, o último parágrafo é seu parágrafo de conclusão, que é onde você coloca o quê? A sua opinião e a sua solução. Então, se for um texto dissertativo ou argumentativo, obrigatoriamente você precisa dar a sua opinião. A sua opinião é, eu concordo, não concordo, e nem isso que eles querem saber, não. Eu não concordo por isso, por isso, por isso, né? A solução disso é melhorar as salas de aula, facilitar o entendimento dos alunos através de projetos. Você tem que colocar alguma solução, tá? E observar isso. Então, se for lá 30 linhas, gente, no máximo 30 linhas, você vai fechar com 30 linhas. Tá? Você não vai fechar com 27 linhas, não. Na escola, a professora fala lá, 30 linhas. Aí, se ela não coloca especificar, acaba que vocês entregam assim, 10 linhas, né? 15 linhas. Aí a professora já começa, gente, no mínimo 15 linhas, no máximo 20 linhas. Ela fala assim, lá não, você tem 30 linhas, você fala 30 linhas, são 30 linhas para você fazer. Você vai vir até aqui embaixo, tá? Vai terminar aqui. E aí, dá para você fazer isso sem um rascunho? Não dá, né? Então, primeiro você faz o rascunho, corrige tudo que você quiser no rascunho, conta as linhas, tá? Você pode até colocar lá do ladinho a lápis, em cada linha dessa aqui, ó. 1, 2, 3, a lápis. Depois, na hora de pegar a redação, você apaga aqui. Para você saber se a sua distribuição está boa. Então, vamos pensar. Eu faço uma introdução de 3 linhas. Depois faço um parágrafo de 10 linhas. Depois faço um outro parágrafo de desenvolvimento de 2 linhas. Aí faço uma conclusão de 8 linhas. Então, tem que ser tudo mais ou menos na mesma quantidade. Então, se forem 20, a gente tem, obrigatoriamente, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, se forem 20, vocês vão calcular aí. Vai dar mais ou menos umas 7 linhas para cada um deles. Se fossem 30, se for 30, vocês vão fazer, se vocês forem fazer em 4 partes, né? Com 2 parágrafos de desenvolvimento, vocês vão fazer aí, são calculados para fazer mais ou menos 5 linhas, tá bom? Acho que é isso, tá? Mas aí eu vou ver com a Cláudia. Ela vai mandar para vocês para a gente ver quantas pessoas vão fazer redação. Porque aí a gente faz uma aula somente disso, tá? Quem for fazer redação, já dá uma pesquisada aí nos temas passados, né? Esses compostos de vocês, e já procurem ver as referências, tá? Eu vou pesquisar 2 redações antigas, né? Do passado aí, desse do Instituto Federal, vou colocar para vocês. E vou pensando no repertório.
Toda redação requer muita, que a pessoa leia muito. Ela tem a bagagem de assuntos diversos, né? Ela não só de assuntos diversos, como ela também tem uma bagagem, um arcabouço de palavras diferentes, tá? A corretora adora uma palavra diferente, tá bom? E aí, cuidado com os conectivos, é muito cobrado esse conectivo, então, se você não tem certeza do conectivo que você está usando, se ele é certo para aquela oração, para aquele momento, use aquele que você tenha certeza, né? Procure não repetir palavras, né? A distribuição da, não. Aí passa para o parágrafo seguinte, ele fala, é necessário corrigir a distribuição, para tá? Então, você vai ter que criar aí, ó, pensar em substituir. Distribuição por outra palavra, vai ter que pôr a cabeça para funcionar, para que elas não se repitam. Uma vez ou outra, pode até acontecer, que pode ter palavra que não tem como, né, a gente substituir. Mas, em geral, você precisa procurar não repetir palavras. Cuidado com os nomes próprios que precisam vir com letras maiúsculas. Cuidado quando vocês vão falar lá de governo, né? Nós vamos falar da presidência, né, do país, por exemplo, você vai falar lá do governo federal, né? Então, olha, governo com maiúsculo, tá? Federal, tá? Se você estiver falando do Estado, governo federal, aí você fala, nossa, eu já usei governo federal no parágrafo de cima. Vou usar Estado. Estado com a letra maiúscula. É diferente do Estado, igual que é o Estado, nosso Estado, de Minas, ou o Estado que a pessoa está, tá bom? Então, se você fala aí do governo federal, o Estado precisa estar em letra maiúscula. Ok? Então, o que eu prometi para vocês? Colocar lá duas redações do Distrito Federal, dois temas, né? No Distrito Federal. E essa aula também de hoje, ela estará, ainda hoje, mais no finalzinho da noite, eu vou colocar para vocês, com os comentários, aí vocês conseguirão estudar um pouco mais aí a partir delas. E quem não preencheu, preencha, tá? Os saberes que vocês estão precisando. E se preparem aí, tá? Venham animados, tá bom? Para a gente fazer uma boa prova sábado. Eu estarei com vocês aí nesse sábado. A Isabela não. Bom, um abraço para vocês. Fiquem com Deus.